Quando a providência divina nos manda uma circunstância, é porque atingimos um piso consciencial capaz de lidar com aquela experiência. Mas se não bastasse esse programa de espiritualidade superior, André Luiz faz mais. Faz mais. Eu vou me permitir ir para um livro simples dele, Mecanismos da Mediunidade. Em 1953 até 1969. André Luiz traz, na década de 60, todos os conceitos da física quântica que havia nascido em 1929. Apenas 30 anos depois, André Luiz sintetiza, porque o livro Evolução em Dois Mundos e o livro Mecanismos da Mediunidade representam um resumo da obra de André Luiz. O Evolução em Dois Mundos é um resumo da perspectiva da biologia, e o livro Mecanismos da Mediunidade é um resumo da perspectiva da física. Por que isso? Para colocar a doutrina espírita preparada para os próximos 350 anos. Começa a revelar. Porque precisamos ler paralelamente. No Evolução em Dois Mundos, nós aprendemos que o corpo espiritual é formado de centros de força. Esses centros de força comandam o nosso sistema endócrino, que por sua vez comandam todas as funções biológicas do nosso organismo. Mas fala mais. André Luiz revela que o nosso pensamento é formado do nosso sentimento e das nossas ideias. Aí você mistura a massa, põe fermento, espera crescer, e você tem a corrente mental, que possui frequência, portanto, cor, cheiro, peso e substância. Essa corrente mental define a vibração dos nossos centros de força. E André Luiz afirma categórico: o destino está na mente. Você atrai o que o seu campo mental vibra. E eu estou falando de relacionamento amoroso, estou falando de circunstâncias da vida material, de pessoas, de emprego, de instituições. Nós somos um imã vivo. Tudo isso para nos dizer, não adianta alterar a circunstância exterior, se não alterarmos a causa, que é o pensamento. Mas como se altera? Através de um processo profundo de reeducação espiritual. E não adianta mentir, porque não há mentira no campo espiritual. Você pode estar falando alguma coisa, mas está vibrando outra. E os espíritos leem a vibração, não a palavra. Todos os nossos menores pensamentos
todos os nossos menores sentimentos, todos os nossos gestos, palavras e ações estão gravados no nosso campo mental. De modo que os benfeitores chegam, comeu pão de queijo hoje. E muito. Vibra. 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 E isso vai ser descrito com uma linguagem altamente precisa da física quântica no livro Mecanismos da Mediunidade. Por quê? Por quê? Porque a proposta religiosa espírita é de fé raciocinada. A proposta evolucional do espiritismo é sabedoria e amor. Espírito superior ama, mas é também sábio. Então, a obra nos traz uma descrição pormenorizada. E por incrível que pareça, está inexplorada no movimento espírita. Essa é a obra que eu chamo de Lázaro, esperando alguém ressuscitar. Alguém que possa ressuscitar a obra. Está guardada. Está em estado de semente. Não foi ainda estudada com a profundidade que ela merece, e o seu potencial ainda não foi explorado. Como não foi o Evolução em 2 Mundos, não é isso? Não foi. Não foi. O livro Evolução em 2 Mundos descreve a história da Terra, mostrando a evolução biológica em paralelo à evolução espiritual. Onde se encontra isso? Em nenhuma literatura do planeta. Em nenhuma. Eu vou ler um parágrafo para a gente entrar na vibração de André Luiz. Aliás, ele foi retratado no quadro ali com o campo mental dele, né? Olha, todo brilhando. Temos o homem dessa maneira por viajante do cosmo. Não é viajante da Terra. É do cosmo. Respirando num vastíssimo império de ondas. Ondas que se comportam como massa ou vice-versa. Condicionado nas suas percepções à escala do progresso que já alcançou. Quanto mais progresso, mais percepção. Progresso esse que se mostra sempre acrescentado pelo patrimônio de experiências em que se gradua. Não é de livro que você leu, não é de palestras que você fez, não é de palestras que você ouviu, é de experiências que você viveu. É isso que nos gradua no campo mental que lhe é característico, em cujas dimensões, dimensão do campo mental, o homem revela o que a vida já lhe deu, ou tempo de evolução. Tempo de evolução é aquilo que você já recebeu da vida, ou aquilo que ele próprio já deu à vida, ou tempo de esforço pessoal na construção do destino. É um gráfico. Um gráfico. Quer saber qual que é a sua posição evolutiva? É simples. É simples. Tem um gráfico na horizontal
que é o que você já recebeu da vida. E tem um gráfico na vertical, que é o que você já deu à vida. Aquilo que você já fez de esforço pessoal para construir seu destino. A resultante disso é o nosso piso evolutivo. Então nós temos espíritos que já receberam muito, já passaram por 500 religiões. Desde capela ele já tem religião. Veio para a Terra tem 25 mil anos que ele está aqui. Já passou por 15 civilizações. Então ele já recebeu muito da vida. Mas quando você examina o campo mental desse espírito, ele pouco construiu dentro dele. Há pouco esforço pessoal. Então, tem 50 mil anos que ele está repetindo. Repetindo. Se ele vem com dinheiro, usa mal o dinheiro. Vem pobre, reclama. Vem com dinheiro de novo, usa mal. Vem pobre, reclama. E fica pobre, rico, pobre, rico, pobre, rico. 250 reencarnações como muito rico, 250 como muito pobre. E em todas ele falha.